Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus, amém? Louvado e agradecido seja o nome do Senhor, que está permitindo mais uma vez nesta noite que nós estejamos reunidos aqui, e aí os irmãos em vossas casas, propriedades, juntamente com seus familiares, com seus filhos, coisa linda de Deus. E assim o Senhor tem nos dado graça para caminhar mais uma vez, não tão somente nas necessidades terrenas temporais, ao qual temos todos os dias na nossa vida, mas também, irmãos, louvar, engrandecer e meditar nos Escritos Sagrados de Deus. Eu creio que hoje Deus vai falar gloriosamente em nosso meio, e você em sua casa certamente será nutrido ou nutrida, alimentada pela gloriosa palavra do Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias em nome de Jesus, no profeta messiânico Isaías, capítulo 64, eu vou ler inicialmente apenas o verso 6, em nome de Jesus. Amém? Diz assim a Escritura Sagrada de Deus: mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundície. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Amém? O Espírito de Deus tem nos trazido, irmãos, a um entendimento contínuo de avanço no caminho da justiça e da eternidade produzida por Deus. Todavia, é bem interessante, e por que não dizer imprescindível, que nós possamos assim entender e compreender a Escritura Sagrada, não tão somente com a nossa vontade humana pessoal, mas principalmente com o desejo de entender a vontade soberana de Deus. Por quê? Porque Deus aqui nos dá uma direção muito preciosa pelo profeta Isaías, ao qual diz na Escritura Sagrada uma palavra que tem um peso até mesmo assim muito gigantesco sobre os nossos corações, sobre os nossos olhos, pois que ele sai de um parágrafo e vai direto dizendo, assim de uma forma que às vezes fica muito impactante essa palavra sobre nós. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades são como um vento nos arrebatam. Amém? Deus tem nos trazido, irmão, gloriosas palavras, gloriosos ensinamentos, e esse é um ensinamento glorioso que Deus já está falando no meu coração. Aproximadamente mais de 15 dias tenho ruminado com esta palavra na minha alma. Todavia, eu esperei essa oportunidade em nome de Jesus, para que assim pudesse consolidar com meus amados irmãos e assim participarmos desse escrito glorioso, para que nós possamos ver então qual era a memória que Deus tinha colocado, talvez, no coração, ou melhor, com a certeza de que Deus colocou essa memória no coração do próprio profeta Isaías. Deus olha para a humanidade, e nós vemos então que quando Deus olha para a humanidade, colocou esta percepção no coração do profeta Isaías, para que ele assim pudesse trazer, não tão somente nos dias passados, a Escritura Sagrada, mas também ela assim se perpetuasse nos nossos corações, visto que já se passaram mais de 2, até mesmo mais de 7.000 anos, e nós vemos que essa Escritura permanece viva e eterna, gloriosa no coração de todos aqueles que se foram, mas também daqueles que aqui estão. Quem crê nessa gloriosa palavra, diga glória a Deus. Quem crê que Jesus é o Senhor da nossa vida e Senhor da nossa alma, diga aleluia. Amém? Deus tem nos dado graça, irmãos, para nós compreendermos nesta palavra que existe a porta de uma necessidade humana, ou seja, a única justiça e sensibilidade que nos permite estar perante Deus é aquela que nos é imputada pela pessoa de Jesus Cristo. O profeta aqui está trazendo uma palavra, porque certamente teve dias de gloriosa evolução na presença de Deus. Então, cada geração que conhece a Deus, homens e mulheres, eles trazem uma experiência com Deus, e essa experiência vai dignificando, vai assim qualificando, vai trazendo uma maturidade, e assim de homens e mulheres, crianças e jovens, são produzidos segundo a graça de Deus, pela sensibilidade eminente ao Espírito Santo de Deus, que vem trazendo graça, entendimento, sabedoria para as nossas vidas. Por quê? Porque nós vemos assim, irmãos, que o Espírito Santo de Deus, ele é exatamente a pessoa que organiza os fatos que estão completamente desorganizados nos nossos corações, levando-nos, na
verdade, a entender claramente as coisas de Deus de uma forma mais sublime, de uma forma mais elevada, e aqui assim se sucede na palavra de Deus diante do profeta Isaías. Ele faz aqui uma salientação de forma que os irmãos possam compreender nos dias passados, dizendo: mas todos nós somos como imundos e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. O que ele quer dizer, irmãos? Nós sabemos que o homem, ele traz diante de Deus uma necessidade muito contínua de que seus olhos sejam abertos. É muito comum nós orarmos e assim pedirmos a Deus que sejam retiradas as escamas dos nossos olhos e qualquer que seja o prepúcio que estiver sobre os nossos corações. Por quê? Porque pela natureza o homem enxerga até mesmo as coisas que estão no olho ou até mesmo na vida do próximo, mas normalmente ele não enxerga nunca nada aquilo que está dentro do coração dele. Eu vou abrir uma palavra, uma escritura sagrada, Mateus 7, verso 3. Você pode abrir comigo em nome de Jesus? Mateus 7 tem uma palavra muito gloriosa em que Jesus faz essa advertência. Então ele diz assim, no capítulo 7 de Mateus está dizendo no verso 3: por que vês tu o arqueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou seja, ele está dizendo que por que não vês um cisco que está no olho do teu irmão, porém não reparas na trave, ou seja, que está no teu olho. Às vezes nós vemos coisas grandiosas, às vezes na vida dos irmãos, mas não conseguimos olhar para dentro de nós e sentirmos então o que o profeta Isaías está dizendo. Ele está repetindo aqui de uma forma muito gloriosa: mas todos nós somos como o imundo, ou seja, somos repudiados, somos rejeitados, somos reprovados, somos assim, na verdade, distanciados de Deus. Por quê? Por causa da questão da autojustiça humana e também de querer seguir a sua conveniência. No texto a seguir diz assim, mais a seguir: mas todos nós somos como o imundo, amém? E todas as nossas justiças. Ele está falando de justiça. O que é justiça, irmãos? Nós sabemos que a definição de justiça é muito abrangente, mas nós vemos de uma maneira mais simples que cada um de nós tem um modo, cada um de nós tem, na verdade, um modus operandi de ver, de agir. E o que Jesus disse ali, que na verdade nós enxergamos aquilo que está na vida de uma pessoa humana, mas na verdade precisamos enxergar aquilo que está nas nossas vidas. Aqui o profeta está dizendo que todos somos como imundo. Ele está dizendo então que as nossas vidas, se não fosse assim a graça de Deus, o favor imerecido de Deus, nós nunca haveríamos de ser iluminados e iremos caminhar de uma forma contrária, fazendo um culto dentro de si mesmo e não um culto como convém, adorar, glorificar e engrandecer a Deus. E por que ele é tão eminente nessa palavra? Porque nós vemos na palavra de Deus que o profeta, no capítulo 6, até o capítulo 6, o profeta Isaías, ele tinha uma visão de Deus, mas a partir dali ele começa então a ter uma visão completamente diferente de Deus, e ele começa a distinguir a pessoa de Deus. E eu creio que isso é um exercício muito maior dado pelo Espírito Santo, para que não somente eu, mas todos nós, a toda a igreja, possa entender que precisamos avançar numa sensibilidade muito mais profunda, real e galopante diante da grandeza, da glória, do poder e da exaltação sublime de Deus, que é sobre os céus e sobre a terra, para que nós então possamos assim sentir os nossos corações acesos. Porque em muitos momentos as pessoas ficam com os corações muito apagados, entristecidos, amuados, porque não conseguem enxergar aquilo ao qual o próprio profeta Isaías está vendo. E ele faz uma diferença, gigantesca do homem para Deus. Ele diz que todos nós somos, na verdade, como imundos, e todas as nossas justiças como trapos de imundícia. O que ele quer dizer com isso? Nós sabemos, irmãos, que o próprio Jesus Cristo sempre reprovou a justiça indevida do homem. Nós vemos na palavra de Deus, que também nos dá graça para compreender o porquê há uma necessidade grandiosa de não tão somente Deus usar os profetas no passado, mas também como no dia de hoje. Deus tem usado homens e mulheres, tem usado o seu povo para que o homem pudesse assim então
meditar na palavra de Deus. Tem uma escritura muito gloriosa, tradicional, ao qual está no capítulo 18 do livro de Lucas, verso 9 inicialmente. É uma parábola conhecida do fariseu e do publicano. Olha o que diz a Escritura Sagrada. Eu apenas vou enfatizar o verso 11 e o 14, para que nós tenhamos então um entendimento de por que as nossas justiças humanas e por que as nossas obras são tão reprovadas e por que nos distanciamos tanto de Deus. É preciso que haja uma sensibilidade em exercício todo o tempo. Olha o que diz a Escritura Sagrada no capítulo 18, o verso 9, diz assim inicialmente: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, pois se consideravam justos e desprezavam os outros. Aí no verso 11, olha o que ele diz: o fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma, ou seja, ele orava de si para si mesmo. Ora, então não havia nem necessidade dele sair de casa, uma vez que ele não estava orando para Deus, mas estava orando de si para si mesmo. A palavra de Deus diz que assim, o fariseu orava, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Então nós vemos o que? O fariseu praticando uma autojustiça humana e sendo altamente reprovado por Deus. Aqui na palavra do Senhor, no verso 14, olha o que diz a Escritura Sagrada: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta, veja bem, irmãos, presta atenção, todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Então nós vemos aqui que, dentro do contexto desta parábola do fariseu e do publicano, nós vemos Deus reprovar grandemente a atitude do fariseu, porque não havia conteúdo da parte de Deus no coração dele. A Escritura Sagrada diz que ele orava de si para si mesmo. Nós que estamos na casa de Deus, devemos louvar, engrandecer e exaltar a Deus, mas devemos mensurar em todo o tempo os nossos erros, as nossas faltas, os nossos pecados, as nossas transgressões. E por que isso é importante ainda, as nossas iniquidades? Porque a Bíblia diz que todas as nossas iniquidades e pecados, eles fazem separação entre nós e Deus. Então seria uma loucura nós ficarmos dia a dia granjeando os nossos pecados, cuidando da nossa vida de uma forma indiferente, de uma forma assim agressiva, e agredindo os escritos sagrados de Deus, achando que tal palavra na verdade seria beneficente, ainda que estivesse em oração. Eu acabei de ler agora que o fariseu orava de si para si mesmo, ou seja, ele não contemplava a glória nem a justiça de Deus, como aqui é ressaltada de forma relevante, que nós possamos assim compreender. O texto diz que, na verdade, aquele homem que ali estava, como fariseu, ele foi reprovado. E diz o texto a seguir: mas aquele que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Nós devemos entender, irmãos, que muitas das nossas coisas que nós necessitamos da casa de Deus, elas precisam avançar. E elas avançam mediante a uma sensibilidade. Existe a dificuldade de nós, como seres humanos, entendermos que Deus, Ele é Senhor de tudo, e cada passo, cada momento, tudo que você faz, eu também, aqui ainda não tão somente está registrado no livro da vida, mas também requer uma observação, uma temperatura da graça de Deus. Então nós precisamos entender o quê? Que nós estamos necessitados de nutrir a nossa alma com uma sensibilidade divina, porque nós falamos, irmãos, dá glória a Deus, a pessoa olha para o chão, faz qualquer coisa, mas não louva, nem engrandece, nem muito menos dá glória a Deus. Será que ela não está vendo que, por que nós prestamos um culto a Deus? Nós olhamos a pessoa de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, olhamos a sua organização universal, olhamos que Deus não falha. E aí vemos então a criatura humana persuadir a outras criaturas humanas com a frieza, com a insensibilidade, e não acompanham os demais, que assim buscam exaltar, glorificar e engrandecer a Deus. A palavra desta noite, ela mostra de forma muito gloriosa também o repúdio do profeta Isaías. Nós observamos que dentro do contexto da palavra do verso 64, olha o que ele diz a respeito da reputação de Deus. Ele está falando desta forma: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti,
que trabalha para aquele que nele espera. Você pode dar uma glória a Deus? Você pode dar um aleluia? Você pode levantar suas mãos para os céus para reconhecer a sublimidade que há em Deus? O profeta aqui faz questão de defender a reputação de Deus, porque esse povo naturalmente não reconhecia que eles eram, na verdade, pessoas possuidoras de uma natureza que não agradava a Deus, de uma natureza em que desejava fazer não a vontade do Senhor, mas a sua própria vontade. Então, quando nós aqui estamos reunidos, nós de maneira alguma devemos achar, cada um de nós, que nós somos bons. Nós não somos bons, irmãos. Nós estamos em processo de regeneração. Bom é Deus que está no céu. Jesus Cristo, em certa ocasião, alguém chegou perto dele e falou: Senhor, vejo que o Senhor é bom. E ele diz: bom não, bom é meu Pai que está no céu. Olha, Jesus Cristo, devidamente encarnado, como Deus eterno, Filho de Deus, ele reconheceu que bom era Deus. Por quê? Porque é o favor da graça imerecida de Deus, de alguém, irmãos, que é autossuficiente, de alguém que é eterno, de alguém que fala em perpetuidade, de alguém que fala em longanimidade, de alguém que fala em misericordiosa graça de Deus, que é um favor imerecido. Ou seja, nós temos alguém muito bom, muito gigantesco para adorar, para obedecer, engrandecer e exaltar. Todavia, nós temos as devidas oportunidades dentro da nossa casa, dentro da nossa vida, e assim não o fazemos. E como haveremos de conhecer a Deus? Pois a própria palavra de Deus diz: como haverão de crer, se não há quem pregue? Irmãos, nós devemos crer em Deus, e quando assim nos recolhermos da nossa vida, depois do culto, nós devemos sempre mensurar que a obra de Deus, ela é gloriosa de uma forma muito profunda. E por que o próprio messiânico, o profeta, defende essa tese? Ele está aqui reprovando a própria, o próprio posicionamento daqueles que eram cristãos. Ele está dizendo: todos nós somos como imundo e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Aí ele vem e faz uma outra réplica dentro do mesmo contexto: todos nós murchamos como uma folha. O que ele quer dizer? Todos nós somos temporais, irmãos. Todos nós somos passageiros. Todos nós somos como o vento que passa. Como aqui já se passaram toneladas e toneladas de folhas que ninguém sabe nem de onde vieram ou para onde foram, assim somos todos nós. Nós devemos entender que quando estamos na casa de Deus, nós precisamos produzir uma obra gloriosa espiritual com a nossa fé. Quando você levanta a sua cabeça para os altos céus, você está contemplando o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Isto é, se você tiver fé. Por quê? A fé, irmãos, ela é produzida por uma sensibilidade espiritual ao qual o homem, ele tem dentro do seu coração. Então ele começa a produzir a realidade do mundo espiritual de Deus, e quando ele vai para a palavra, ele começa a ver a grandeza que há na vida do profeta Isaías, porque a Bíblia diz no verso 6, ele ali um dia teve uma visão e pôde contemplar o sublime trono de Deus, e a partir daí ele começou a entender o que era o homem: uma pessoa, uma natureza completamente desprezível. E por que eu digo isso, irmãos? Porque o homem precisa ser regenerado, precisa ser transformado, porque até então a natureza que até então ele é originário, ela é completamente rejeitada. E nós estamos na casa de Deus para entender que sem o exercício da sensibilidade da fé, não há movimentação no mundo invisível de Deus. Você veja bem, se não tiver um exercício da sensibilidade da tua fé, da minha fé, da nossa fé, nós não teremos um movimento espiritual transcendental entre nós. Vejamos que quantas coisas o Senhor tem feito de forma gloriosa em nosso meio, quantas vezes Deus tem aberto o céu, quantas vezes Deus tem feito obras gigantescas, maravilhosas, e muitos de nós, não digo todos, mas alguns ficam emudecidos e ali vão embora no pós-culto e não fazem nenhuma alegria no coração nem na alma, porque não reconhecem que precisam movimentar a sensibilidade da fé. Porque se um dia reconhecessem, entendiam que o próprio profeta Isaías só vê toda essa glória porque um dia Deus lhe abriu os olhos. Quem pode dar glória a Deus, assim o faça em nome de Jesus. Por quê, irmãos? Porque todos os dias nós pregamos, mas o que mais interessa nesse momento da nossa vida é que há no coração do profeta não tão somente uma obra de reprovação, mas ele tem anseio pela transformação. O que eu faço nesta noite? É preciso, irmãos, ativar
a sensibilidade, sabe, ao extremo pela fé. Nós precisamos ver o mundo invisível de Deus se manifestar. Eu sei que muitos, na verdade, já estão cansados de fazer uma vida até mesmo em parte religiosa. Eu nunca vi nada, pastor, o céu nunca se abriu, eu nunca fui arrebatado, pastor, eu nunca tive uma visão, uma revelação, um sonho. Vamos procurar? O defeito está em Deus? Não. O profeta está dizendo aqui, eu vou repetir novamente o verso 4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, vou repetir de novo, nem com ouvidos, nem se percebeu com os olhos, nem se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Veja bem, Deus trabalha para aquele que nele espera. Mas se você espera e não tem a devida sensibilidade de entender que Deus precisa fazer uma obra pela fé, e nós aqui estamos reunidos para observarmos que após a visão de Isaías, o seu discurso bíblico, a sua escrituração, a sua obra de mensurar para o homem a vida necessária para que veja os céus, se tornou completamente diferente. Deus quer nos fazer graça nesta noite para que nós possamos entender e enxergar as nossas próprias limitações espirituais humanas. Nós temos que entender que nós, na verdade, só haveremos de alcançar as obras ao qual temos desejo no nosso coração por mais sensibilidade que você tenha ou eu tenha. Por quê? Como haverá na verdade de crer se não há quem pregue? Alguém só pode pregar pela fé se tiver fé salvífica. Deus não está falando de uma fé conveniente ao homem. Deus está falando de uma fé salvífica. Nós vemos aqui o próprio Isaías, ele está defendendo a palavra de Deus de uma forma veemente. Agora no verso 5 do mesmo capítulo 64, olha o que ele diz sobre a pessoa de Deus. Então ele defende a reputação de Deus, porque conhece a Deus, a sublimidade que é em Deus, o poder que é em Deus, a glória e toda a magnificência e magnitude que é em Deus. Então ele defende de uma forma veemente. Olha o que diz o verso 5. Saís ao encontro daquele que com alegria pratica a justiça. Sais ao encontro daquele que com alegria pratica justiça. Daqueles que se lembram de ti nos teus caminhos. Eis que tiraste, porque pecamos por muito tempo. Temos pecado e haveremos de ser salvos? Você observa o seguinte, irmãos. Todo repúdio de Deus, toda rejeição de Deus, é porque Ele é um Deus bom, e nós não somos bons. Toda obra de Deus que nós vemos Deus agir de forma gloriosa, nós podemos observar que alguns irmãos têm uma sensibilidade gigantesca e gloriosa. Outros, todavia, com todo respeito, já não se comportam desta forma. Agora eu digo uma coisa para você: todos nós, porventura há algum cego entre nós? Não. Porventura há algum surdo entre nós? Pelo que eu saiba, não há. E por que a razão dessa insensibilidade ao qual tem-se a necessidade diante de Deus, de nós olharmos para Deus e alcançarmos a sublimidade que há em Cristo Jesus, de toda a grandiosa obra da crucificação, da redenção, da propiciação, uma obra gigantesca de Deus para salvar, para curar, para libertar, e de repente chego eu morto nos meus pecados e nas minhas, vontades humanas, e eu não consigo prosperar. Deus está querendo nos dar graça, irmãos, que o erro nunca está em Deus. Nós precisamos entender que o exercício da sensibilidade pela fé, ela vem em busca de uma preciosidade que é a relação que a igreja vai ter com Deus. Eu de maneira alguma, irmãos, posso acreditar que Deus está nos reprovando, está nos distanciando por conveniência dele próprio. Não. A Bíblia diz que Deus não tem prazer numa vida fria, porque o próprio Jesus, lá no livro de Apocalipse, ele diz que a pessoa morna, ele vomita. Então, olha, se eu estou morno, existe possibilidade para mim, pastor? Claro que sim. A Bíblia diz que cairá 7 vezes o justo, mas o Senhor o levantará. A Bíblia diz que nenhum daqueles que vieram a mim foram desprezados. Mas por que não estabilizamos uma vida segundo a conveniência da palavra de Deus? E o profeta reconhece, diz aqui, na parte B ou C do próprio parágrafo, todos nós murchamos, ou seja, todos nós vamos embora, todos
nós vamos perecer e um dia haveremos de apresentar a nossa alma a Deus. Mas com que história que você vai apresentar, ou eu vou apresentar a minha alma a Deus, se eu mesmo creio naquilo que prego, naquilo que vivo, ou até mesmo naquilo que falo? Deus está nos trazendo a memória para que nós possamos observar a necessidade de uma fé salvífica. A fé salvífica, ela está ligada numa sensibilidade muito gloriosa. Eu olho para o meu irmão e digo para ele: irmão, você precisa ser batizado com o Espírito Santo. Eu olho para o meu irmão e digo: irmão, você precisa, ainda que seja batizado, ser um homem de mais sensibilidade, uma mulher de mais sensibilidade. Se eu olho para ele, para ela, e ele entende a minha voz, ele vai ver a sublimidade maior em Deus, no reino de Deus, na obra perpétua de Deus. Por quê? Porque todas as coisas que vivemos ora no mundo presente são coisas terrenas, temporais, passageiras, em que o próprio profeta diz que essas coisas são como a folha, ou seja, a folha voa, sabe, e ninguém sabe para onde ela vai, e ela nem mesmo sabe qual é o próximo porto de aflição, de angústia, porque ela vai voando, e ela não sabe, a folha não sabe. Nós que estamos em Cristo Jesus devemos trazer a relevância desta palavra, ao qual ele despreza as nossas vidas como pessoas imundas, e como pessoas imundas, na verdade, todas as nossas justiças como trapo de imundície. O que ele quer dizer trapo de imundície? Os estudiosos dizem que trapo de imundície, nos dias de Isaías, havia muitos leprosos. Os leprosos faziam aquelas bandas e cobriam as suas enfermidades, mas cada vez que ele fazia aquela bandagem, ali então escorria aquele grau de pus, de infecção, e é o que Deus está dizendo: olha, as vossas justiças para mim são como trapo de imundície. Você está vendo aquela coisa rejeitável que é aquele leproso? A justiça de vocês é semelhante a isso. E por que eu digo isso? Porque o esforço de Deus, da glória de Deus, é para que Ele implante a sensibilidade que está em Jesus Cristo e a justiça que está em Jesus Cristo em todos nós, na minha vida e na vida de todos nós. Por quê? Porque se você não tiver a sensibilidade de Jesus Cristo, você vai ser uma pessoa repetitiva em tudo que você faz, porque não há sensibilidade, e você então não troca o seu discurso, você não troca a sua palavra, você saúda o irmão sempre da mesma forma, você nunca homenageia o irmão com uma palavra, com os seus lábios, com o seu coração, você nunca dá uma surpresa trazendo um presente para o seu irmão. A Bíblia diz o que é dando que se recebe. E por que ele diz ser importante dar para receber? Porque isso é um ato de Jesus Cristo. A Bíblia diz que Ele doou a sua própria vida para todo aquele que nele creia, não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus Cristo fez uma doação extraordinária, brilhante. Viveu aqui por 30 anos pregando o Evangelho. Ele poderia estar fazendo o quê? Vivendo no mundo dele, porque o mundo dele é outro mundo. A Bíblia diz: o meu reino não é deste mundo. Ele está lá no mundo eterno de Deus, onde as ruas são de ouro, onde não há doenças, onde não há criminalidade, onde não há promiscuidade, onde não há, na verdade, as dissidências que ocorrem entre nós. Nós devemos então entender o porquê que esse profeta diz que as nossas obras são como trapo de imundície. Ele começou a ver que há uma distância muito grande da sublimidade de Deus diante dos homens. Por quê? Em Isaías capítulo 6 mostra bem claro: eu vi e contemplei do alto sublime trono a grandeza do nosso Deus. Nunca mais Isaías foi a mesma pessoa. Todos os homens que se colocam no púlpito e trazem o entendimento da reputação de Deus, da grandeza, da glória de Deus, ora, irmãos, pelos próprios atributos iniciais de Deus, que são, na verdade, a onisciência. Olha bem, você veja bem alguém, a pessoa nem bem falou, ele sabe tudo que está na vida da pessoa. Ele sabe não só a idade inicial, dos primeiros dias de vida, até mesmo a idade final, quando serão exatamente os últimos dias. Ele sabe tudo, ele é onisciente. Então, não tão somente Isaías, como o próprio rei Davi dedicou a vida dele de 70 anos a Deus. Desde os dias da sua mocidade, ele era um cavaleiro que guerreava e sempre trazia assim dentro de si a satisfação de fazer a vontade de Deus e não a vontade dele própria. Mas por quê? Por causa da sublimidade que há em Deus, e muitos assim não compreendem isso. Ainda que ouçam, glorifiquemos e assim pregamos todas as vezes, não continuam com uma vida como se não houvesse essa sublimidade que há na pessoa de Jesus Cristo.
Deus está abrindo nossos olhos nesta noite, para que muitos assuntos sejam desembaraçados, para que muitos assuntos venham a ocorrer de uma forma gloriosa. Nós precisamos, irmãos, de trazer ao nosso coração o desejo de uma fé salvífica por Deus. Eu não tenho prazer alguma de trazer uma palavra de exortação em todo o tempo. Claro que eu não quero, mas a Bíblia diz que o coração está cheio daquilo que a boca fala. Ora, se a frieza está entre nós, e assim fazemos um culto, glorificamos e exaltamos, nós somos mais de 20 ou 30, e ali aparecem 10 saudando dentro da igreja virtual, existe alguma coisa errada. E se alguém chega ali sempre com uma mãozinha, com alguma coisa bem simples, deve ser reprovado, você deve avançar. Por quê? Porque Deus não é merecedor apenas de uma mãozinha, ou ao menos das mesmas palavras que você fala todas as vezes. Você tem que entender que, assim como o profeta nos mostra uma grande evolução progressiva na adoração, no engrandecimento e exaltação de Deus, hoje é o nosso dia. Um dia foi o dia do profeta Isaías e de todo o povo de Israel, mas hoje é a nossa vez. É por isso que nós devemos reconhecer a grandeza sublime que há em Deus e exercer uma sensibilidade, uma fé gloriosa, progressiva, encantadora. Não uma fé que vamos levar 10 anos, falamos as mesmas coisas, a mesma temperatura e sempre se despedindo economicamente de um culto que foi engrandecido e exaltado, assim o nome do Senhor. Que Deus possa nos dar graça, nos abençoar e tirar as escamas de dureza do nosso coração, e assim fazermos uma vida que possa louvar, engrandecer e exaltar continuamente a sublimidade que há em Deus. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus, e assim o Senhor possa nos dar graça. É o que peço, e as palmas louvam, engrandecem e exaltam o nome do Senhor.